todos. Mais uma vez, estamos aqui da Escola Ministerial, estudando o livro Paixão pelas Almas, ou tirando alguns estudos do livro, um livro cujo autor é Oswald Smith. Hoje nós vamos falar sobre fome para o reavivamento. E eu espero que você possa estar sendo abençoado em relação a essas aulas. Vamos então ao início desta aula. Iniciamos com uma leitura de Atos capítulo 19, versículo de 11 a 20. Gostaria de que você me acompanhasse e como subtema nós vamos falar sobre a vitória sobre o pecado. Então, fome para o reavivamento, a vitória sobre o pecado. A Escritura inicia assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, isso chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Atos 19, de 11 a 20. Fome para o reavivamento. Nós já falamos que para o reavivamento é necessário arrependimento. Por quê? Arrependimento faz com que você esteja diante de Deus, reconhecendo de fato que você é um pecador e reconhecendo os seus pecados. Além do arrependimento,
Na realidade, o arrependimento leva você a confessar os seus pecados, né? Lembrando, se confessares os seus pecados, a Bíblia diz, Deus é fiel e justo para lhes perdoar o pecado e lhe purificar de toda a justiça. Isso é as Escrituras dizem sobre isso. Ou seja, para chegar diante de Deus, é necessário que você reconheça de fato quem você é. Reconheça o seu estado, né, diante dele, né, e se arrependa dos seus pecados. Mas eu sou um cara legal, não tenho pecado. Bom, algumas pessoas falam isso. Algumas pessoas se acham melhor do que os outros. Algumas pessoas não reconhecem de fato quem elas são diante de Deus. É necessário que, para que você saiba de fato quem você é, que você escute a voz do Espírito Santo de Deus. Olha, mas eu já sou da igreja, eu já sou convertido, batizado, frequento uma igreja. Bom, ok. Mas quero lembrar o que o salmista dizia: sonda-me, ó Deus, ou seja, percorre-me, veja se há em mim algo que é necessário mudar. Nós já falamos sobre isso aqui. Eu sempre coloco-me diante de Deus e peço a Deus para que mostre-me aquilo que eu ainda preciso mudar. E olha, é claro que eu não sou o mesmo de 5, 10 anos atrás, graças a Deus. Mas ainda há coisas que eu preciso mudar. Então, é necessário estarmos diante de Deus dessa forma. O texto que nós lemos, né, fala uma coisa muito interessante. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Já parou para pensar que Deus pode fazer, ou venha fazer milagres extraordinários através da sua e da minha vida? O que Paulo tinha de diferente, né, que eu ou você não tenhamos? Ou será que ele tinha algo diferente? Na verdade, Paulo, se você for pesquisar e ler sobre a vida dele, ele era um homem que era guiado pelo Espírito de Deus. Era um homem que, desde a sua conversão, o que ele queria era agradar a Deus. A primeira coisa que ele fez foi: o que eu estou fazendo de errado? Deus mostrou para ele. E ele, numa atitude de arrependimento e confissão de pecados, ele se colocou diante de Deus. De modo que Deus usava Paulo de tal forma que ele influenciou não somente uma geração, uma região, como até hoje, nos dias de hoje, nós temos influência da vida de Paulo. A Bíblia fala no texto que os espíritos malignos saíam, doenças eram curadas por meio da vida de Paulo. É claro, Paulo não era um curandeiro. E se, de novo, olharmos a vida de Paulo, né, em nenhum momento acredito que Paulo tenha pensado, desejado, né, fazer essas coisas. Mas aí eu quero lembrar: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, lembra de Jesus falou? Ou seja, os sinais que acompanhavam a Paulo era uma promessa de Jesus Cristo para aqueles que estavam fazendo o quê? A sua vontade, a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo. E é interessante que o texto também fala de alguns judeus que estavam expulsando espíritos malignos. E eles queriam ou tentaram fazer isso em nome do Jesus, né, que Paulo pregava.
Paulo estava falando de Jesus Cristo, falando desse amor de Deus, e eles olhavam Paulo, porque eu também não posso fazer a mesma coisa. É interessante porque hoje nós vemos muitas pessoas falando em nome de Jesus, falando e usando o nome de Jesus para muitas coisas, inclusive para dizer que estão fazendo milagres, estão fazendo sinais. Bom, eu vou dizer para você uma coisa, tomara que não aconteça aquilo que aconteceu com os filhos do sacerdote, porque assim, olha o que aconteceu aqui. O espírito maligno lhes disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? É interessante que nós estamos falando da fome de reavivamento. Para que haja um reavivamento espiritual, é necessário que você tenha fome. Mas fome de quê? De Deus. Fome de se relacionar com esse Deus. Fome de obedecer às Escrituras. Fome de obedecer aquilo que Jesus Cristo mandou e ensinou. Fome de fazer a vontade de Deus. Fome de querer ser conhecido por esse Deus. Fome de que aquilo que a minha vontade, ela não está em primeiro lugar, mas a vontade de Deus sim está em primeiro lugar. Então assim, nós vivemos uma guerra espiritual, e se eu não tenho essa fome, eu serei derrotado, assim como esses homens foram derrotados. Porque não pense que numa batalha espiritual o inimigo não saiba quem eu sou. Não conhece os meus erros, não conhece as minhas fraquezas. Ele conhece. Então assim, quer saber o que Paulo tinha? Paulo tinha o Espírito de Deus com ele. Ora, se eu quero ver minha família, meus amigos, se eu quero ver meu bairro, se eu quero ver minha cidade, se eu quero ver meu país mudando, eu preciso estar próximo a este Deus. Paulo influenciou uma região, uma geração, influenciou até hoje com a sua vida, nos nossos dias, com a sua vida, porque ele tinha o Espírito de Deus com ele. O que você tem consigo? É o Espírito de Deus? O testemunho de Paulo era de um homem que perseguia a igreja, era um homem que consentia no assassinato de muitos cristãos e que teve um encontro marcante com Jesus Cristo, reconhecendo o seu estado pecaminoso, quem ele era, né? E que entregou-se totalmente a Deus. O fato de se entregar totalmente a Deus fez com que ele passeasse falando do Evangelho por toda uma Ásia e por todo um Oriente Médio. Paulo obteve vitória sobre o seu pecado. Qual foi? De na realidade não reconhecer a Deus como Jesus Cristo como único Salvador. Ele reconheceu e teve uma vida diferente. Podemos dizer que Paulo, nos seus dias, causou um reavivamento espiritual em toda a região.
em que ele passava. A vida, o testemunho de Paulo sobre Jesus Cristo era tão forte que a ponto de que até mesmo os demônios conhecerem quem de fato era Paulo. E o versículo aqui diz o seguinte, que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Apesar de estarmos falando de Paulo, ainda assim nós vemos o nome de Jesus ser engrandecido. Quer revivamento? Coloque o nome de Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Não o seu nome, não o nome da sua religião, o nome da sua igreja, mas o nome de Jesus Cristo. Reavivamento leva à confissão. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Revivamento é isso. É impacto na vida das pessoas. É impacto na minha vida, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Fome para o reavivamento. Novamente, vamos citar algo que nós já citamos anteriormente. Para o reavivamento é necessário ter comunhão com o Senhor. Reavivamento não vem de mim mesmo ou de você, das suas atitudes, de coisas que você venha fazer, seja qual for a estratégia, seja aquilo que você, o plano que você tiver. Se não tiver a mão do Senhor, se não tiver a aprovação do Senhor, se não for da vontade do Senhor, você vai fazer em vão. Já falamos também aqui, não adianta eu estar dentro da igreja, não adianta eu ser o dizimista, não adianta eu ser o evangelista, o pregador, o pastor, seja o que for, mas se eu não tenho comunhão com o Senhor, não vai adiantar nada. 1 João capítulo 4, versículo 15 diz o seguinte: se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confessar publicamente não é simplesmente você pregar, subir num púlpito e começar a pregar. Claro, isso também faz parte. Você subir numa praça e começar a falar de Jesus Cristo. Já fiz isso uma vez, mais de uma vez, e é desafiante. Eu já vi também homens que fazem isso ali no Largo da Carioca, já vi alguns homens ali falando na multidão. É desafiante. Mas não é somente isso que vai te trazer, que te faz confessar Jesus Cristo publicamente. Porque assim, é necessário que você tenha uma vida, um discurso encaixando com a vida. E olha, ninguém está querendo dizer que você não é perfeito ou que deva atingir um nível de perfeição. Na realidade, nós estamos falando de comunhão com o Senhor. Primeiro, confessar a Jesus Cristo publicamente, na realidade, faz parte do processo de obediência a Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou: ide por todo mundo e ensinai a todas as pessoas a obedecer tudo aquilo que eu tenho mandado. Nós obedecemos, aprendemos e compartilhamos, faz parte. Mas tem que ser uma prática de vida. E essa prática de vida é uma prática do amor, compartilhando o amor. Ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte:
Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Para ter comunhão com o Senhor, é necessário ter uma prática de vida. E que prática de vida é essa? É a prática de vida do amor. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Lembra das Escrituras? Lembra do ensino de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Como é que você vai fazer algo ao seu próximo, né? De errado, de ruim, e ainda assim dizer que o ama? Como eu posso dizer que amo uma pessoa que, porventura, tem uma vida na prostituição, porventura, é uma pessoa que muitas das vezes usa drogas ou outras coisas dessa forma? Eu digo que amo, mas ao mesmo tempo eu não quero ele próximo de mim. É muito difícil, né? Como eu posso dizer que amo o homossexual, mas eu quero dizer que ele vai para o inferno? Ora, o mentiroso também vai para o inferno. Na realidade, o que nos livra do inferno é a vida com Jesus Cristo. Se eu quero reavivamento, eu preciso amar as pessoas, independente de quem sejam elas ou do que elas fazem. Na verdade, este amor, a vida de Jesus Cristo em mim, é que vai fazer que vai fazer com que essas pessoas sejam constrangidas através do Espírito Santo de Deus para que haja uma mudança de vida. Mas primeiro, eu também preciso ser constrangido por esse Espírito. Eu preciso ser constrangido para que eu manifeste o amor de Deus pelas pessoas. Se esse Espírito não me constrange, aquilo que eu falo é apenas um som que sai, mas sem vida. Muitas das vezes temos medo daquilo que não compreendemos ou daquilo que não é comum às nossas práticas de vida. E o medo, normalmente, com o medo, você tem duas atitudes: ou você foge ou você ataca, ou você se afasta ou você enfrenta. Na verdade, quando a Bíblia diz que no amor não há medo, né? O que ele quer dizer é que, assim, Deus está conosco. Deus nos fortalece. O medo supõe que há castigo. Se há castigo, é sempre condenação. Medo é assim, a gente condena. Mas olha, quer deixar o amor de Deus se aperfeiçoar na sua vida, né? Se você deixar, esse medo passa. Bom,
Deus fala que se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o meu próximo, o meu irmão, sou mentiroso. Já falamos aqui sobre isso. Hoje tem muitas pessoas que dizem que são de Jesus Cristo, que são de Deus, mas que têm divulgado mensagens de ódio. Isso não manifesta o amor de Deus. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amar o outro não é fácil. É fácil amar aquela pessoa que pensa igual a você. É fácil amar aquela pessoa que tem os mesmos gostos, está na mesma igreja, está nas mesmas reuniões, gosta de jogar futebol, torce para o mesmo time. É mais fácil. Difícil é amar aquela pessoa que você vê que não tem nada a ver com você, mas que Deus ainda assim o ama da mesma forma que te ama. Esse é um desafio para mim e para você. Amar o diferente. Amar aquilo que não é comum a mim e a você. Para amar é para ter comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor. Deus abençoe. A paz de Cristo.